Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá os livros de Obadia, Jonas, Ioná, Miqueias, Miquéia. Então, na nossa ordem cronológica, esses livros eles caem na época dos reis. Miqueias ministrou para a nação do sul e Jonas e Obadias eles falaram para nações estrangeiras. Obadias, o significado do nome servo ou adorador do Senhor. O autor do livro é o próprio Obadias, mas, entretanto, há menção de vários indivíduos com esse nome no Antigo Testamento. Então, ninguém consegue precisar qual deles seria o autor do livro. Ele é classificado como profeta, tanto no cânon cristão como na Bíblia hebraica, e no cânon cristão ele é parte dos 12 profetas menores. A maioria dos estudiosos data o livro após o exílio da Babilônia, em 587 a.C. E Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, tem apenas um capítulo. E o tema do livro, conflito entre Israel e Edom. Edom, eles eram os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Obadias foi enviado aos Edonitas, então ele é uma exceção de profetas enviados por Deus. Tanto Obadias como Jonas, eles foram enviados para outras nações. Sempre quando Deus castiga alguém, ele o faz para educação e ensino. Por meio da disciplina dos seus filhos, Deus procura purificar o caráter deles, despertando-os e preparando-os para a missão. Então, a mensagem do livro de Obadias, ela aponta a traição dos edonitas que se alinharam a Nabucodonosor, e Edonitas eles eram considerados primos, ou irmãos dos israelitas, porque eles vieram da mesma linhagem, eles vieram de Abraão, os Edonitas eram descendentes de Esaú e os israelitas descendentes de Jacó. Então eles se alinharam a Nabucodonosor, que levou então a nação do sul, de Judá, para cativeiro na Babilônia. Mostra o propósito educativo do castigo do Senhor. O arrependimento e perdão são atitudes fundamentais para a restauração do povo. Então, só pode haver restauração se houver arrependimento e perdão. Traz julgamento das nações e o livramento do povo de Deus. O grande problema de Edom era o orgulho, que o profeta mostra no seu livro. Certamente, eles escarnecem dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nós temos duas outras menções aqui que Deus não gosta de orgulhosos. Muito pelo contrário, ele dá graça aos humildes. Então, isso é uma lição muito importante para a gente. Deus não gosta de orgulhosos. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações da terra. Então, aqui, mais uma vez, nós somos chamados ao arrependimento, que é uma das a mensagem central, o arrependimento contra os edonitas, E a alinhar nossa vida com a vontade do Senhor. Então, a maioria desses profetas, eles trazem uma mensagem voltada ao arrependimento. Eles estão focados a pessoas ou nações diferentes, mas o geralzão da mensagem é sempre arrepender-se e voltar-se ao Senhor. Jonas. O nome de Jonas significa pomba, e ele é o autor do livro, que também é classificado como profeta, tanto no cânon cristão como na Bíblia hebraica, e ele também é parte dos 12 profetas menores, na classificação cristã. O ministério de Jonas foi entre 800 e 750 a.C., e o tema é lembrar a Israel de sua vocação missionária entre as nações, porque Jonas foi enviado aos ninivitas, então ele também é uma exceção de profetas enviados por Deus, porque a maioria dos profetas foram enviados para Israel, para Judá. E tanto Obadias como Jonas e Naum foram enviados aos estrangeiros. O ensino de Jonas sobre a salvação é bem abrangente. Ensina que ela tem sua origem em Deus, é para todos em virtude da misericórdia de Deus e pode ser apropriada mediante arrependimento, que é a mensagem-chave.
Bom, você conhece a história de Jonas. Deus pediu para ele ir pregar para Nínive. E ele, sabendo que Deus não iria disciplinar, não iria destruir a cidade caso houvesse arrependimento, ele não quis ir, né? Porque os ninivitas, imagina, eles eram muito bonzinhos, né? Era a pior nação que tinha na época, os mais malvados, os mais violentos, né? Da época eram os ninivitas. E daí a gente sabe a história que ele foi lá, comprou uma passagem, mas para ir para o lugar errado, né? Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E no meio do caminho, Deus manda uma tempestade e ele estava dormindo no barco. Que coisa, né? E daí acordaram eles, tiraram a sorte e ele teve que se explicar quem ele era, que ele era servo de Deus e profeta, e porque ele estava lá, porque ele estava desobedecendo, e eles falaram, pode me jogar no mar. E todo mundo até pediu perdão para Deus, porque eles não queriam o sangue dele, do inocente, né, nas mãos deles, né, e assim que eles jogaram o Jonas no mar, o mar se acalmou e Deus mandou um peixe grande, né, um grande peixe, e Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. Lá ele faz uma oração de arrependimento e Deus faz com que o peixe o vomite na praia de Nínive. E Deus fala mais uma vez, vai lá e fala minha mensagem. Aí Jonas foi. Agora, a Bíblia fala que Nínive era uma cidade muito grande, que precisava de 3 dias para percorrer Nínive. E o que Jonas fez? Ele pensou, eu vou pregar, né? Ele pregou 1 dia. Então você imagina, 1 dia ele deve ter falado para 1/3 do povo. Aí ele foi lá sentar de camarote, né, para ver a destruição. Só que mal esperava Jonas que o que aconteceu, para esse 1/3 que ele se arrependeu, gerou um arrependimento para a nação inteira, para todo mundo da cidade. A notícia chegou no rei, o rei tirou as vestes reais, colocou os panos de saco, a cinza, que era como eles mostravam fisicamente que estavam arrependidos, né, e conclamou um jejum para todo mundo da cidade, até para os animais. Então o que aconteceu? Houve o arrependimento do povo e a Bíblia fala que eles se arrependeram e eles deixaram o seu mau caminho, ou seja, eles mudaram de vida. Só que Jonas não ficou feliz, né? A Bíblia conta que ele estava sentado de camarote lá, tentando ver a destruição. Aí Deus fez crescer uma planta para fazer sombra. E daí nada aconteceu, ele perguntou, e aí Deus? Daí no outro dia Deus mandou uma lagartinha comer a planta morreu, e Jonas começou a ficar bravo, né, que a lagarta morreu, tal, né, daí Deus falou assim, você está preocupado com uma planta que você não cultivou, você não plantou, né, não cultivou, não cuidou, não nada, ela nasceu de um dia para a noite e ela morreu do outro dia. Você acha que eu não vou estar muito mais preocupado com o tanto de gente que tem lá que não sabe discernir a mão direita da esquerda? Então, a grande mensagem que é para nós, como Jonas estava relembrando os israelitas, que o chamado deles era para ser luz para as outras nações, ou seja, levar a mensagem de Deus às outras nações, e é uma mensagem que faz parte da minha vida e da sua vida. A gente tem que levar a mensagem do reino, a mensagem de Jesus salva para todo mundo. Então, assim como Jonas, somos chamados a mostrar o amor de Deus a todos, né? Agora, a justiça e a salvação pertencem ao Senhor. E diferente de Jonas, devemos nos alegrar quando há arrependimento e mudança de vida. Porque não podemos julgar. Lembra, você fala a mensagem e quem dá a justiça e a salvação é Deus. Porque quem que vai incomodar o coração da pessoa? É o Espírito de Deus que incomoda o coração e a convence. Não é o que a gente fala, né? É o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E o que acontece é que às vezes você fala, eu não vou pregar para aquele cara lá, porque aquele cara lá é o pior do que o pior do que o pior, vai que ele se arrepende, que era o que aconteceu com Jonas. Mas o nosso testemunho também fala, e o nosso testemunho pode fazer que esse pior com o que o pior se arrependa, e a gente tem que ser diferente de Jonas, a gente tem que se alegrar. E você conhece, como eu conheço, vários testemunhos de gente que teve o filho assassinato e depois vai lá e consegue saber quem é o assassino fala que se converte, chega para pedir perdão e a pessoa fala que perdoa o assassino, né? Depois que ele mudou de vida. E tem outros que às vezes o assassino nem mudou de vida, mas ele fala, não, por causa de Deus eu vou te perdoar. E isso às vezes até causa no assassino, no cara que fez alguma coisa ruim, de ter essa mudança e buscar o arrependimento. Miqueias.
O nome Miqueias significa quem é como o eterno, ou como a gente traduz em português, o Yahvé, né? Jeová. O autor é o próprio profeta Miqueias. O livro é classificado como profetas pelo cânon cristão e hebraico, parte dos 12 profetas menores, e a data do livro entre 750 a 685 a.C. Miqueias foi contemporâneo dos profetas Isaías, Amós e Oséias. E Miqueias profetizou em Judá, que era o reino do sul, durante o reinado dos reis Jotão, Acás e Ezequias. O tema do livro: chamar o povo ao arrependimento, sem o qual haveria um juízo iminente. Então aqui ele está mais ou menos 100 anos antes do exílio e já está aqui, ó, chamando o povo para o arrependimento. Por quê? Qual que era o tema dos profetas ali? Se arrepende e volta para a linha ou pé na estrada, exílio. Não pode haver dicotomia entre a fé e a vida. Aquilo que pregamos deve ser observado pelo mundo, pelas nossas vidas. Então essa é a mensagem principal do livro. A vida secular tem que correr em paralelo com a vida religiosa, vamos colocar assim. Ou seja, o que você acredita, a sua fé, tem que refletir no como você vive. Não pode ser separado. O que eu sou na igreja, o que eu sou com a fé é uma coisa, o que eu sou no mundo, o que eu sou sei lá onde é outra coisa. Então, Miqueias deixa claro a quebra da aliança do Sinai feita pelo povo. Ele aponta a corrupção e a opressão que o povo estava fazendo, que a classe maioral estava fazendo sobre o povo, né? E ele pede para que haja arrependimento. Miqueias pregava, mas o povo preferia o engano dos falsos profetas. E ali no livro ele fala, pois é, né? Eu estou falando a verdade, mas vocês preferem alguém que fala, não, vocês vão ter festa, né? Deus vai prover e vai ter vinho e etc, né? E sendo que aquilo não era verdade. E o profeta estava falando mentira, porque Deus não tinha falado para aqueles profetas que estavam falando, que eram os falsos profetas. Os falsos profetas, eles estavam só fazendo o quê? Massageando o ego do povo, né? Que preferia escutar. E ninguém queria saber de arrependimento. E Miqueias traz o amor do Senhor pelo povo e a restauração que viria caso houvesse arrependimento. Então aqui Deus oferece uma escolha. Ou você se arrepende e daí você vem a restauração, ou você não se arrepende e vem a disciplina, que seria o pé na estrada, né? A mensagem escatológica em Miqueias, né? Nós vemos que nações irão a Sião para aprender a lei. Você vê o reinado do Messias, né, do Senhor, reino milenar. Ele fala sobre o nascimento de Jesus, né? Dele o texto que fala: "E tu, Belém, Efrata, menor entre Judá, de ti virá o Messias." E vingança das nações, né? Que seria no final que Deus vai se vingar das nações, cada um segundo os seus atos. O que resume o livro de Miqueias? Miqueias 4:5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Então aqui está bem claro qual que é o caminho que queremos tomar. Andar como todos andam, seguindo os seus deuses, que aqui esse seu Deus pode ser qualquer coisa, a sua filosofia de vida, o que você tem na telha, né? Não precisa ser um Deus de fato, né? O que você tem na telha serve. Ou seguir os caminhos do Senhor, que está no nosso manualzinho lá na Bíblia, né? Então, que a gente tenha isso para nós e que a gente possa pensar realmente se nós vamos andar no caminho do Senhor, se nós vamos brilhar e dar a palavra para todo mundo e se alegrar quando eles se convertem, né? E se a gente consegue entender o arrependimento quando é tempo de se arrepender. Amém?